Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renata Severo. Eu sou sócia do Vilhena Silva Advogados e responsável pela área previdenciária. A gente tem uma equipe de previdenciário. A gente está aguardando aqui a doutora Daniela Castro entrar para a gente começar a nossa live. A Daniela entrou. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Boa noite, doutora Renata, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, deu um probleminha aqui, mas hoje a gente está sem o Emerson, mas deu para resolver. Hoje sou eu e a Daniela, o Emerson está de telespectador. Vocês estão acostumados com as nossas lives, sabem que ele sempre participa. Hoje a gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema que a gente sempre faz, com umas perguntas. E aí, conforme vocês tiverem dúvida, pode mandar para a gente, que a gente responde na medida do possível. Ou, se for o caso, depois a gente responde pessoalmente, tá? Manda por e-mail ou por inbox, que a gente responde vocês. Hoje a gente vai falar sobre salário maternidade e pensão por morte. A Daniela vai falar sobre o salário maternidade especificamente e eu vou falar sobre a pensão por morte. A gente separou aqui algumas perguntas que são muito comuns, né, para a gente, que muitos consumidores, muitos clientes nossos nos procuram com essas perguntas específicas para poder passar para vocês e auxiliar no que for preciso aí, tá? Então, uma das primeiras perguntas que a gente sempre recebe é: o que é o salário maternidade e quem tem esse direito? Esse benefício, acho que ele casa muito com a pensão por morte, porque muita gente, todo mundo acaba de uma certa forma recebendo esse benefício, né? E hoje o salário maternidade, diferentemente do que a gente pensava há muito tempo atrás, ele não é só para a questão do nascimento da criança, tá? Então, o salário maternidade, ele é um benefício que ele é devido para as pessoas em razão do nascimento, em razão de um aborto não criminoso, tá? Quando ocorre, infelizmente, do feto morrer, né, seja na barriga da mãe, seja no parto, e também em caso de adoção ou guarda judicial. Então, o benefício é devido nessas situações, tá? Tá. E como que é feito o requerimento e quem faz esse requerimento? Então, quem faz o pedido desse requerimento vai depender da sua qualidade segurada. Então, quem tem direito ao salário maternidade são aqueles segurados empregados, aí a gente fala do CLT, o seletista, né? O desempregado, aquele que está naquele período de graça, que a pessoa pode ficar sem contribuir para o INSS e ele pode requerer o benefício, também tem direito ao salário maternidade. O empregado doméstico, o segurado facultativo, o segurado especial. O segurado especial é aquele que exerce atividade rural. Eles também têm direito a esse benefício. Como que você faz o pedido? O pedido ele é feito da seguinte maneira: se você for empregado, tá, CLT, se você tem uma empresa, a empresa vai fazer para você. Se for no caso de nascimento, né, são 28 dias antes do parto ou após o parto que a empresa pode solicitar, mas geralmente eles fazem no prazo de 28 dias. Se for no caso da desempregada, que está naquele período de graça que eu falei, ela pode pedir diretamente no INSS. Se for em caso de adoção, diretamente no INSS. Se a situação foi em razão do aborto ou do natimorto, que foi o feto que nasceu morto, morreu no parto, pode pedir diretamente no INSS depois do evento, tá? Tem que ter a certidão de nascimento e tem que ter, no caso de adoção, tem que ter a guarda judicial, tá bom? E tem que ir, no caso do aborto, tem que ter o documento que comprove a ocorrência do aborto. Daniela, só um minuto, que eu acho que estão falando que não estão te escutando. Jura? Deixa eu Aqui, ver. para mim, parece normal. Tenta... Tá, melhorou agora? Estão me ouvindo? Eu tô, tá bem claro aqui para mim. Acho que vamos seguir. Se alguém mais não estiver escutando, avisa que a gente vê o que a gente pode fazer. Tá? O legal, deixa eu falar uma outra coisinha. O legal desse benefício é que antes, ele na verdade, ele é precedido da legislação trabalhista. Então, a primeira lei que prevê o salário maternidade foi a legislação trabalhista. E depois
ele veio para o direito previdenciário e, de fato, ficou aqui. Porque a gente confunde muito salário maternidade com licença maternidade. Na verdade, a licença é porque você está afastada. E o salário maternidade é o valor que você recebe em razão do afastamento. Então, é legal fazer essa diferença, né? Porque existe muita confusão, né? Muita gente fala, dá licença e acaba são coisas diferentes, né? Até possuem situações, apesar de ser a mesma situação, são coisas diferentes, né? Exatamente. Deu para entender? Então, o requerimento vai depender da sua qualidade de segurado, do seu cadastro, se você é empregado, se você é seletista, tá? Se você é segurado facultativo, contribuinte individual, você vai solicitar diretamente pelo INSS. Não tem essa ligação empresa e INSS. Legal. E quais são os requisitos? Eu preciso ter algum tempo mínimo de contribuição para ter direito ao salário maternidade? Como funciona? Legal, interessante isso. Se você for segurado empregado, trabalhador, você não precisa ter a qualidade de segurado, basta que você seja empregado, tá bom? Se você for segurado facultativo, contribuinte individual ou até mesmo segurado especial da atividade rural, você precisa ter pago, tá? 10 contribuições ao INSS. O que muita gente pergunta, mas e se porventura se antecipar em relação ao parto, né? Porque a gente se preocupa muito com relação ao parto. Se antecipar, você tem que ter a contribuição mínima com relação àquele período. Então, vamos supor que se antecipou 7 meses. A criança vai nascer no 7º mês. Eu tenho que ter 7 contribuições antes do parto e ter qualidade segurada, ou seja, você está vinculado ao sistema, tá? Porque aí no período de graça, ela não vai ter a contribuição, mas ela tem a qualidade de segurado, tá bom? Uma das perguntas é aqui, se eu não sou mais segurada, eu consigo fazer o pedido? Consegue fazer o pedido. Se você estiver dentro do período de graça, 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, e se você comprovar o desemprego, você prorrogar por mais 12 meses, você pode solicitar o benefício. Tanto esses como outros benefícios, né? E se perder a qualidade de segurado, existe alguma possibilidade de receber esse benefício? Se você perder a qualidade de segurado, você vai ter que voltar ao sistema, se vincular novamente, pagar metade das contribuições para você ter direito a esse benefício. Exceto no caso da pessoa que é empregado, porque se você perder a qualidade de segurado, mas automaticamente você já acabou de arrumar um emprego, vamos falar assim, de forma bem simples, você volta a ter qualidade de segurado e aí você não precisa ter esse período de carência, tá? Ah, legal. E por quanto tempo a segurada recebe esse benefício? Em caso de parto, em caso de adoção, em caso de o feto quando nasce morto, né, a criança morreu ali no parto, são 120 dias. A adoção também é 120 dias. Agora, no caso de um aborto não criminoso, essa segurada vai ter uma licença de 14 dias. Então, ela vai receber o salário maternidade por 14 dias. E aí ela precisa apresentar o relatório médico, né? Que afasta ela por 15 dias, dando a justificativa. Exatamente. Todos eles, assim, no caso da adoção, ele vai apresentar a guarda ou o termo definitivo. No caso do parto, ele vai, se for 28 dias antes, ele vai demonstrar o atestado médico. Se ela solicitar o benefício após o parto, ela vai ter que juntar a certidão de nascimento da criança. Geralmente, como o pedido é feito no meu INSS, é tudo digital, assim, não existe perícia, é muito raro acontecer uma perícia, só se o INSS ficar na dúvida daquele documento, ele achar que é um documento falso, aí ele vai chamar a pessoa para fazer uma perícia. Mas, de fato, você solicita ali, ele já automaticamente é deferido já. O prazo é até rápido. E no caso de empregada, existe a questão da empresa ficar mais tempo, porque do INSS são 120 dias. De empresa, às vezes, tem um período maior, né? Dependendo da empresa. Sim, eu sei. Aquela licença de mais 2 semanas, quando aumenta. É possível também a segurada fazer esse pedido depois de mais 2 semanas, ela solicitar mais 2 semanas. Seja porque a criança aconteceu algo excepcional com essa criança. O que acontece muito é, às vezes, quando a criança ela tem alergia ao leite da mãe.
você consegue também ter essa extensão por mais 2 semanas. E aí a gente também tem extensão para aquelas empresas que acabam se filiando para ter um desconto fiscal. Aí você consegue também ter um aumento. Daí vai depender da empresa. Tem empresa que tem empresa que não tem. A regra é 120 dias. Legal. E se eu tiver gêmeos, eu tenho direito a 2 benefícios? Não. Você só vai ter direito a um benefício. Você só tem direito a 2 benefícios se você tem 2 empregos. Então, é o que está bombando agora, né? As atividades concomitantes. Então, se você tem 2 empregos, consequentemente, você vai contribuir 2 vezes, então você vai ter 2 salários maternidades. As 2 empresas vão ter que pagar, independentemente do fato gerador ser um só, né? Exatamente. Então, gêmeos, trigêmeos, não tem como. Só se tiver 2 empregos mesmo, for registrado nos 2 empregos, aí vai ter direito a receber das 2 empresas. Isso mesmo, exato. Legal. E qual que é o valor do benefício? Quanto que essa segurada vai receber? Então, o valor do benefício vai depender do vínculo dela. Se ela for empregada, vai ser a última remuneração dela, tá? O último salário dela, que aí ela vai receber. Se ela for contribuinte individual, segurado facultativo, o que o INSS vai fazer? Ele vai somar as 12 contribuições, máximo de 15, e vai dividir esse valor por 12. Se ela for uma empregada doméstica, vai ser a última remuneração dela, tá? E se for um segurado especial, o valor vai ser de um salário mínimo. Ah, legal. E agora a última pergunta que a gente tem aqui, depois se alguém tiver mais alguma pergunta pode fazer que a gente responde, é se a mãe, se ela falece no parto, o pai tem direito ao benefício? Sim, ele tem direito ao benefício. Essa possibilidade ela é nova, né? Porque ela veio aí de uma lei, é muito recente. Só que tem que lembrar o seguinte: esse pai tem que ter qualidade de segurado. Existe aí uma discussão e também a possibilidade no caso da mãe. Por exemplo, vamos supor se a mãe morreu no parto. Se ela tinha qualidade de segurado, também é possível você pedir o salário maternidade. Então, ele tem que ter qualidade de segurado. Porque agora o benefício, ele não é exclusivamente da mãe, né? Como a gente agora tem adoção, então a adoção ela pode ser feita pelo pai. E o pai, que é o adotante, morreu. E aí, a outra pessoa que é companheiro ou que é companheira dessa pessoa, ela também consegue solicitar o benefício se ela tiver qualidade segurada. Deixou de ser a questão só da mulher ter o direito, né? É mais abrangente, né? Legal. É bem legal, é bem legal. Esse benefício é bem interessante, assim, faz todo mundo sair um pouquinho da caixinha, né? Você vê o quanto a legislação, o quanto a lei está avançando com relação a isso. Isso é muito bom. A gente tem até discussão de vó recebendo o salário maternidade, a mãe morre, no caso, os pais morrem, se é um acidente. Quem é que vai cuidar daquela criança? Então, tem isso também. Ah, legal. É uma coisa que a jurisprudência vem mudando bastante, né? Porque são situações muito específicas que vão acontecendo, vai mudando tudo. Exatamente. Antigamente a gente tinha casal só de homem e mulher, então a legislação falava só da mulher, né? Não tinha essa questão tanto da adoção. Bem interessante como tudo vai mudando conforme o mundo vai mudando, a legislação e o entendimento também, né? Sim, é bem legal, é gostoso fazer esse benefício, igual a pensão por morte, que apesar de ser, né, um benefício, a gente meio triste, né, vamos dizer assim, mas são benefícios que casam muito e muito bom de se fazer. Que ajudam bastante, né? Agora vamos falar um pouquinho da pensão por morte? Vamos falar da pensão por morte. Esse benefício, né, que a gente gosta muito, eu e você. Me fala, doutora Renata, quem tem direito à pensão por morte? Porque isso daí é uma discussão... Discussão eterna, né? Então, primeiro que o benefício da pensão por morte, ele é destinado para os dependentes do segurado. Então, o segurado que contribuiu a vida inteira, ou que estava aposentado, ou que continua trabalhando, quando ele falece, ele deixa para os dependentes dele esse direito a esse benefício.
Mas quem são esses dependentes? A gente tem que lembrar sempre que são 3 categorias, né? Que a gente fala 3 graus de dependentes. O primeiro é cônjuge, companheiro e filho ou enteado menores de 21 anos ou inválidos, desde que eles não tenham sido emancipados. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria são dos pais. E a terceira categoria são dos irmãos não emancipados e menores de 21 anos ou inválidos também. Se tiver deficiência, se for dependente, também entraria. Esse benefício é bem peculiar porque você tem 3 categorias e elas não se comunicam. O que isso significa? Se eu tenho uma pessoa da primeira categoria, do primeiro grau, o do segundo e do terceiro não recebem. Se eu não tiver da primeira e tiver da segunda, o terceiro não recebe. Então, assim, é por categoria. Pode existir mais de um dependente numa mesma categoria, como mãe, filho, né? O cônjuge e o filho, ou os pais, de repente, também, se não tiver cônjuge e não tiver filho, são os pais. Pode ser o pai e a mãe. Então, eles precisam comprovar essa dependência econômica para esse segurado, para eles terem direito a esse benefício. E como que o segurado faz o pedido desse benefício? Você consegue explicar para a gente? Consigo. Esse benefício, ele é feito também pelo meu INSS, pode ser feito digital, dificilmente vai precisar ir pessoalmente, a não ser que o servidor que está olhando aquela documentação está em dúvida, está achando que tem alguma coisa que ele não consegue entender, ou às vezes ele quer até escutar a própria dependente, se for um caso de união estável, por exemplo, porque a união estável também tem direito. Então, se ele quiser entender um pouco melhor dessa situação, ver se realmente tinha essa união estável, ele pode chamar essas pessoas para serem ouvidas, né? Então, é feito, quem entender que tem o direito, que é dependente, que tem essa dependência econômica, faz o pedido no meu INSS, aí você tem que ter o número do CPF, ou se você tiver o número do benefício desse falecido, você faz o pedido, junta certidão de óbito, certidão de casamento, documentos que comprovem a união estável. Se for filho, você manda a certidão de nascimento. Então, você vai documentando, né, esse seu pedido, principalmente se for uma união estável que não tenha um contrato de união estável. O INSS exige pelo menos 3 documentos mostrando que tinha o mesmo endereço, às vezes até foto do casal, às vezes, enfim, uma festa de casamento, vamos dizer assim, né? Então, você precisa comprovar isso através de documentação. Então, o pedido é simples, é feito no meu INSS mesmo, e então é super simples de fazer, não tem maior dificuldade. E tem algum requisito, contribuição mínima? Porque tem essa discussão, precisa ter X contribuições, tem que ter qualidade segurado. O requisito que eu sempre falo que uma pensão por morte exige é que o falecido tenha a qualidade de segurado. Porque se ele não tiver a qualidade de segurado, não vai ter esse benefício, porque ele não está contribuindo, né, pro INSS, então ele não vai ter esse direito a esse benefício. O dependente não vai ter esse direito. Então, o requisito é a qualidade de segurado. A contribuição mínima, não é que existe a necessidade de uma contribuição mínima, mas isso acaba influenciando na quantidade de meses ou, enfim, de tempo que esse dependente vai receber essa pensão. Então, quem tem acima de 18 contribuições vai ter direito, conforme uma tabelinha, né, que o INSS tem por tempo. Quem tiver contribuição menor de 18 meses, de 18 contribuições, vai receber por apenas 4 meses. E outro requisito importante, né, dessa questão de tempo, é que se a pessoa tiver casada há menos de 2 anos ou união estável há menos de 2 anos, ela também recebe só 4 meses. Ela não tem o direito de ficar mais tempo, de receber mais tempo essa pensão. Então, existe essa diferenciação. Entendi. E
tem uma questão de receber o benefício, né? Por quanto tempo que aquele dependente tem direito de receber esse benefício? As pessoas perguntam muito isso, porque tem gente que acha que vai receber de forma vitalícia e não é isso que de fato acontece, não é? É. Então, essas pessoas, esse segurado que tinha menos de 18, contribuição são 4 meses, e casamento com menos de 2 anos também são 4 meses. Se tiver casamento há mais de 2 anos ou união estável há mais de 2 anos, se esse dependente for até 21 anos, menos de 21 anos, ele recebe por no máximo 3 anos essa pensão. Entre 21 anos e 26 anos, ele vai receber por 6 anos. Entre 27 e 29 anos, ele recebe por 10. Entre 30 e 40, ele recebe por 15. 41 e 43, ele recebe por 20. E acima dos 44 anos, recebe por tempo vitalício. Os filhos menores, né, de 21 anos, eles vão receber essa pensão até os 21 anos. Depois que ele fizer 21 anos, ele não recebe mais. E se o falecido não trabalhava, a esposa, por exemplo, tem direito à pensão? Depende. Como a gente sempre Clássico. brinca, depende. Lembrando de novo a questão da qualidade de segurado. Ele não estar trabalhando não queria dizer que ele não tinha essa qualidade de segurado. Ele pode estar no período de graça, por exemplo. Ele foi demitido, ou, enfim, não está mais contribuindo. Então, ele tem aquela questão que o período de graça pode ser até 24 meses, né? Depende, enfim, tem alguns requisitos certinhos desse período de graça, mas não quer dizer. Se ele estava sendo considerado como ainda segurado, né? Se ele tinha essa qualidade de segurado, ela vai ter direito sim a essa pensão. Entendi. E qual que é o valor do benefício? O valor do benefício vai depender também de quando esse segurado ele faleceu, tá? Por quê? A reforma da Previdência trouxe uma mudança para esses valores de pensão. Antigamente, quem faleceu até 13/11, antes, né, de 13/11 de 2019, vai ter direito a 100% da aposentadoria que o segurado tinha ou que ele poderia ter. Então, o INSS faz o cálculo de quanto seria a aposentadoria daquele segurado, e isso é passado 100% para os dependentes. Mas, com a reforma da Previdência, agora existe a questão da cota familiar. A cota familiar, ela corresponde a 50% da aposentadoria ou da possível aposentadoria desse segurado. Então, existe essa cota familiar, e essa cota familiar é acrescida a 10% de cada dependente. Então, por exemplo, é uma viúva, ela não tinha filho, era só ela. Ela vai receber os 50% da cota familiar, mas mais os 10% dela. Então, ela recebe 60%. Se for ela e mais um filho, vai receber 70%, né? Porque é 10% dela, 10% do filho. Lembrando que nunca vai poder passar de 100%. Então, assim, se for ela e 4 filhos, ela recebe 100%, eles recebem 100%. Agora, se for ela e 5 filhos, continua sendo esse 100%. Não vai acrescer esses 10% depois. Outra questão que houve mudança é que para quem já recebe algum benefício, seja da Previdência de um servidor público, enfim, ou do próprio INSS, se recebe, por exemplo, recebe a aposentadoria, a pensão não vai ser 100% do valor. Então, o que o INSS vai fazer? Vai ver qual que é o maior benefício, se é a pensão por morte ou se é a aposentadoria, vai conceder o maior benefício, e depois ele tem uma tabelinha que vai diminuindo 60%, 40%, 20%, 10%, conforme a quantidade de salário mínimo que recebe. Então, quanto mais você recebe, menos de INSS vai te pagar. Então, é uma tabelinha, é um pouquinho complexo aqui para a gente explicar isso, mas existe essa tabelinha que vai diminuindo os valores conforme você recebe. É o que eu falo, né? Quem achou que a reforma prejudicou só quem ainda não era aposentado, a pensão por morte o benefício, claro,
de que todo mundo se prejudicou, porque Exatamente. tem gente que vive só da aposentadoria daquele segurado. Às vezes a pessoa nem tem qualidade de segurado, não tem contribuições, não paga. Quanta gente a gente acaba atendendo e eles falam, quero me aposentar, mas não tem uma contribuição. Olha Lembrando quanto... também que a pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Então, assim, dividindo entre os dependentes pode, mas o valor fixo dessa pensão não pode ser inferior a um salário mínimo. Nossa Também Senhora. a questão que mudou bastante é a questão da comprovação da dependência econômica, né? Antigamente, você era cônjuge, você tinha direito e não precisava comprovar dependência econômica. Hoje em dia, precisa comprovar essa dependência econômica, você tem que demonstrar que realmente dependia do seu esposo ou da sua esposa para poder ter direito a esse benefício, né? Legal você falar isso, porque a gente tem muita dúvida com relação à ex-esposa. Quem tem direito à pensão por morte? Dividir, né, no caso, fazer a divisão. Isso é uma questão bem controvertida. A gente já teve alguns casos no escritório sobre isso. Mas, assim, se existe o pagamento de uma pensão mensal, corriqueira, contínuo, desse ex-esposo para essa ex-esposa, a atual esposa vai dividir a pensão com ela, tá? Não tem jeito, porque ela tem essa dependência econômica. Se for contribuição esporádica, de vez em quando ajudava com uma coisinha ou outra, coisas muito esporádicas, não configura a dependência econômica. Então, a dependência econômica vai configurar exatamente por isso, por essa constância, pela contribuição mensal, seja isso por acordo entre eles, ou seja por decisão judicial, que a gente sabe que existe muito essa questão de pensão alimentícia para a ex-esposa. Então, se existir essa contribuição mensal, a atual esposa vai dividir com a ex-esposa. E aí vai entrar naquela questão dos 50%, mais os 10% dela, mais os 10% da ex-esposa. E aí esse valor vai ser rateado entre as duas igualmente. Então, as duas vão receber metade do que seria essa pensão por morte, né? Entendi. E tem um outro ponto que a gente discute bastante, o prazo. Tem prazo para esse dependente fazer o pedido? Então, existe um prazo, mas esse prazo não quer dizer que depois você não possa pedir essa pensão por morte. Então, para esses dependentes maiores, enfim, são 90 dias da data do falecimento. Então, faleceu, tem 90 dias para pedir essa pensão. Se você fizer esse pedido dentro desses 90 dias, você recebe essa pensão desde a data do falecimento do segurado. Se for menor de 16 anos, o prazo é um pouco maior, é 180 dias. Então, tem 180 dias para começar para receber da data do falecimento. Quando você faz esse pedido fora desses prazos de 90 e 180 dias, você começa a receber a pensão da data do requerimento. Então, você não consegue retroagir a data do falecimento. Uma coisa que eu falo bastante da questão da pensão por morte é que é importante que você faça um requerimento bem feito, porque isso influencia muito. Por exemplo, se você tem um menor de idade e você pede essa pensão fora desses 180 dias, por exemplo, menores de 16 anos, você pode arguir para o INSS, nesse seu requerimento, que não corre prescrição contra menor. Então, dependendo do servidor que for analisar o seu caso, ele vai falar, opa, é verdade, então eu vou conceder data retroativa desde o falecimento. Se você faz esse requerimento pela via normal, sem orientação, existe grande chance desse servidor te conceder essa pensão da data do requerimento. E você perder essa parte dos atrasados. Dos atrasados, do falecimento até efetivamente o requerimento. Então, é muito importante sempre estar respaldado com uma orientação de como ser feito, de que documentação juntar,
porque isso vai influenciar muito, e principalmente questão de união estável, que você precisa comprovar essa união estável, né? Então é importante que você tenha uma orientação de como fazer, de quais documentos juntar. Isso tudo é muito importante para você instruir o processo administrativo, que a gente até brinca, né? Um processo administrativo bem instruído, com as provas, você evita judicializar. Você não precisa entrar com uma ação para discutir aquilo que o INSS sabe que é seu direito. Então, é só uma questão de orientação e de trazer a documentação necessária para poder fazer esse requerimento e conseguir seu benefício. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, pode ser simples você entrar no site do INSS e fazer o requerimento? Sem dúvida. Mas se você não tem o conhecimento dos seus direitos e do que você pode pedir, como você pode pedir, você acaba sendo prejudicado sem saber, né? Exatamente. Processo bem instruído, você desenha para o servidor e ele não vai tem como ele entender te o seu falar pedido. não, né? Não tem E como fora ele te falar não. e fora assim que isso evita, além, como você falou, a judicialização, e o segurado vai receber o benefício o quanto antes, não vai ficar, não precisa esperar a decisão judicial, a finalização do processo. Excelente. Agora tem uma dúvida que a gente recebe muito, que é a questão do curso universitário. Posso continuar a receber, aumentar o prazo porque eu estou fazendo faculdade, estou fazendo pós-graduação? Não, categoricamente não. O STJ já entendeu que não é possível esse prazo, até os 21 anos mesmo, e aí vira responsabilidade, né, do cônjuge sobrevivente, ou até mesmo se essa pessoa já tiver em condições de trabalhar, e muito provavelmente já vai ter, ela pode ter esse auxílio, né? Então, ele não pode, o INSS nunca vai pagar uma pensão por morte depois dos 21 anos, exceto se for um incapaz, né? Uma pessoa incapaz, um deficiente, alguém que não tenha condições, aí sim. Tanto é que essa questão do deficiente entra como exceção no valor da aposentadoria, da pensão, que eu esqueci de mencionar. Se existir essa pessoa incapaz, né, ele vai ter direito a 100%. Ele não, né? O conjunto de dependentes vai ter direito a 100% desse valor em razão dessa deficiência dele, dessa incapacidade dele. Só que outra coisa que é importante lembrar, que toda vez que um dependente perde a qualidade de dependente, a cota dele sai. Então, por exemplo, a gente tinha um deficiente recebendo e por algum motivo ele falece, enfim, perde essa qualidade de dependente, esse benefício ele vai ser recalculado com 50% mais a quantidade, os 10% de cada dependente que tiver. Então, não vai continuar esse 100%. E também vai diminuir. E se você tiver, por exemplo, o cônjuge sobrevivente e 2 filhos, e um dos filhos se torna maior de 21 anos, esses 10% sai. Não é que ele vai continuar lá e vai dividir por 2, não. Aí ele vai sair e vai ser dividido o restante entre os 2. Interessante. É até uma estratégia, né, isso? Porque se você tem uma pessoa que ela é deficiente ou é incapaz, né, que aí a gente tá falando de incapaz, tem que ser, acho que 2 anos antes, né, tudo isso. É mais fácil você habilitar essa pessoa em vez de habilitar todos, porque aí você vai receber o 100%, né? Sim, Quando tem esse dependente nessa condição, ele acaba recebendo 100% mesmo. E não tem... O único momento que vai perder isso vai ser, eventualmente, se ele vier a falecer, aí perde essa qualidade de dependente, né? Entendi. Tanto é que a qualidade de dependente se perde do cônjuge com a morte, né? Ou, eventualmente, atingindo as idades daquela tabelinha. E do filho vai ser os 21 anos, se ele não for dependente, se ele não for deficiente. Sigam nossas redes sociais, a gente posta muita coisa interessante, últimas notícias, tanto da área da saúde quanto de previdenciário.
A gente sempre está atualizando nossas redes para que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo e dos seus direitos. Reitero tudo o que você falou, estamos à disposição. Milena Silva está aqui sempre em busca do melhor benefício para o segurado. Não deixe de fazer planejamento da sua aposentadoria, de verificar se suas contribuições estão corretas, se o seu empregador está pagando certo, se você está pagando certo, porque tudo isso evita você ter um problema de ou não ter um benefício ou ter um benefício incorreto. Tá certo? Sem dúvida, isso é muito importante. O planejamento previdenciário é uma coisa que a gente precisa pensar. Às vezes as pessoas falam, mas é só a aposentadoria do INSS, não tem problema. Eu vou trabalhar até muito tempo. Às vezes não, às vezes você não tem condição de continuar trabalhando por muito tempo e vai depender desse valor para o resto da sua vida, para a sua sobrevivência. Então, assim, é importante verificar. O que a gente encontra muito cliente nosso falando, mas o INSS não está considerando o período que eu trabalhei. Às vezes tem um detalhezinho que você, por não ter o conhecimento, obviamente não sabe, né? Então é importante sempre uma consulta do seu CNIS, saber o que tem no seu CNIS, se tudo que está lá foi realmente o que você contribuiu, se está faltando alguma coisa, para poder corrigir isso, para não te dar esse prejuízo depois lá na frente. De repente, é uma empresa que não existe mais, você faz como, né? Acaba te dando um problema muito maior que se você tivesse visto na época, você conseguiria ter corrigido rápido, né? Então, é sempre importante. Exatamente. Tema para a próxima live, nossa. CNIS e suas siglas. Como Exato. corrigir seu CNIS. Doutora, obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, tá nosso e-mail aí, nossas redes sociais. Eu agradeço muito a oportunidade e até mais. Tchau, boa noite, gente. Muito obrigada pela presença e até a próxima live.